É possível deixar de ser pobre? Essa é uma pergunta retórica, ela nem precisa ser respondida. É óbvio que é possível sair da pobreza, tanto que uma quantidade razoável de pessoas consegue fazer esse movimento de ascensão econômica. Mas agora é a hora de aplicar o tratamento cético àquilo que alguns autores e criadores de conteúdo, principalmente com aquela pegada de autoajuda um pouco mais superficial, costuma falar sobre sair da pobreza e de apresentar alguns caminhos baseados em evidências e pensamento crítico. Eu sou André Massaro, você está no canal O Investidor Cético e quero começar dizendo o seguinte. O perfil típico da pessoa que acompanha esse canal não é o de uma pessoa pobre. As próprias estatísticas do canal dão pistas que sugerem isso. Aqui é um canal que fala majoritariamente sobre investimentos e pessoas que investem dinheiro são, por definição, pessoas que têm algum dinheiro sobrando. Só que tem duas situações. A primeira, pode ser que você seja uma pessoa pobre, seja lá qual for a sua definição do que é ser pobre, e você acompanha esse canal por uma questão aspiracional. Ou seja, você não tem condições de investir agora, mas se interessa pelo assunto, quer aprender e tem a visão de que você vai chegar lá e, quem sabe, até construir sua independência financeira e viver dos investimentos. Se esse for o seu caso, saiba que você é muito bem-vindo aqui e eu espero, de alguma forma, te ajudar a construir essa visão. A outra situação é de você não ser uma pessoa pobre, mas você conhece outras pessoas pobres que estão ouvindo bobagens por aí, que estão atrasando a vida delas e você pode, quem sabe, ajudar essas pessoas. Mas vamos lá, eu quero abordar essa saída da pobreza por dois caminhos. O primeiro é o caminho do mindset das crenças. Muitos desses conteúdos, livros e outras coisas por aí falam da importância das crenças e dos hábitos, dizendo que as pessoas ricas têm uma mentalidade diferente, hábitos diferentes, que investem em conhecimento, que têm bons mentores e por aí vai. Vamos lá, disclaimer aqui, eu não sou um super expert em pessoas ricas. Eu não venho da área de private banking ou algo assim, mas apesar disso eu conheço bastante gente rica. Eu estudei em algumas escolas um pouco mais elitizadas e tive a oportunidade de conviver com gente rica durante a minha vida profissional. Inclusive eu já trabalhei com algum grau de proximidade pessoal com pelo menos 2 bilionários, isso mesmo, bilionário com B e em dólar. E eu falo pelo menos 2 porque tem um terceiro aí que eu não consegui comprovar, mas eu desconfio que ele tá nesse clube também. E eu já conheci gente rica de todo jeito, desde aquele cara moderadamente rico que vive bem, mas sem extravagâncias, até essa turma aí que começa com B. Desde o cara todo aristocrático que parece um lord inglês, até aquele novo rico caricato que compra um carro esporte italiano e manda envelopar com um filme brilhante. Desde herdeiros até gente que se fez literalmente do nada. Algumas dessas pessoas são muito sofisticadas intelectualmente e muito cultas. São pessoas que têm uma visão e um conhecimento geral impressionante. Mas uma parcela dessas pessoas ricas que eu já conheci, e eu arrisco dizer que não é uma minoria, nunca leu um livro na vida. São pessoas que não são burras, longe disso, mas são totalmente focadas naquilo que fazem, que têm praticamente zero de cultura geral e, pelo contrário, tendem a desdenhar de gente que dá importância para cultura e desenvolvimento pessoal. Eu tô falando de gente que nunca botou o pé numa academia, que come bolacha recheada no café da manhã e que, se você falar em prática diária de meditação ou em ter bons mentores, o sujeito vai mijar sangue de tanto rir da sua cara. A questão é que muitos desses autores e criadores de conteúdo ignoram ou omitem que, em grande parte das vezes, esses hábitos e mindsets são formados depois que a pessoa enriquece. É fácil ler um livro por semana, acordar às 5 da manhã para meditar com os primeiros raios de sol e ter uma alimentação cetogênica quando você já resolveu todas as suas encrencas financeiras. É a clássica confusão entre correlação e causalidade. Esses hábitos e mindsets não geram riqueza. É a riqueza que permite a essas pessoas desenvolverem hábitos sofisticados e pararem de se preocupar com dinheiro para se preocuparem com a sua missão, com o seu impacto no mundo, com o seu legado, ou seja lá o que for. É mais ou menos como jogar xadrez. Ao contrário da crença popular, praticamente todas as evidências científicas sugerem que jogar xadrez não faz a pessoa ficar mais inteligente. Só que pessoas inteligentes têm uma tendência maior a gostar de jogar xadrez, entendeu? Correlação
e causalidade. Tem questões de mindset que certamente vão te ajudar a sair da pobreza, como eliminar crenças limitantes. A ideia de que você nunca vai sair da pobreza, que nunca vai conseguir ganhar dinheiro, isso não para em pé. E eu não tô falando papo de coach de autoajuda, eu tô falando de pensamento crítico em estado bruto. Pois existem pessoas em situação certamente pior que a sua e que conseguiram. Então a crença de que é impossível vai contra as evidências, se torna uma espécie de negacionismo. Por isso, faça uma análise crítica de tudo que você vê, ouve e lê sobre mindset de riqueza, hábitos de pessoas ricas e coisas do gênero. O segundo caminho para sair da pobreza, e que muitos desses conteúdos por aí mencionam, são os investimentos. Então, muita gente vai falar que você deve investir, gerar renda passiva, etc. E essa é uma parte que vai doer em mim para falar. Como você sabe, eu sou um cara do mundo dos investimentos, eu vivo disso. Além de gerir meus próprios investimentos, eu vendo cursos, eu sou analista profissional, faço análises. O meu interesse pessoal é que todo mundo invista. Só que eu vou ter que dar um tiro no meu pé aqui e dizer: investir não é um caminho muito eficiente para sair da pobreza. Investir é uma forma incrível de construir um patrimônio e conquistar riqueza, mas é algo que, salvo em raríssimas exceções, tem um papel secundário. E como em tudo no mundo do ceticismo e do pensamento crítico, a gente tem que ter cuidado com as narrativas. Imagine a situação de uma pessoa que é bastante rica. Imagine que é um médico que investe na bolsa de valores e que tem muito sucesso nos seus investimentos. Aliás, tem vários que conseguem isso. O que fez essa pessoa ser rica? A resposta vai depender de para quem você pergunta. Se você perguntar para o dono de uma faculdade de medicina, ele vai dizer que o que gerou essa riqueza foi a medicina, que a atividade de médico gerou a renda que permitiu aquela pessoa investir. Já se você perguntar para o dono de uma corretora ou para um assessor de investimentos, ele vai dizer que o que levou ao enriquecimento foi investir na bolsa de valores. A verdade certamente está em uma combinação dessas duas coisas, mas cada um vai tentar puxar a brasa para sua sardinha. Mas eu, como profissional de investimentos e como investidor cético, tenho que mandar a real para você. É muito mais fácil construir riqueza investindo quando você tem uma boa renda e faz aportes regulares. Existem pessoas que conseguiram formar sua riqueza só operando no mercado financeiro, saindo de um valor pequeno e sem fazer qualquer aporte adicional? Existem, mas são casos raríssimos e se você investigar a fundo, você vai ver que muitos desses casos são histórias muito, mas muito mal contadas. Olha, apesar dos meus cabelos brancos, eu não quero ser visto como algum tipo de figura paterna e não quero dizer a ninguém o que fazer com a própria vida. Mas se eu estivesse nessa situação, eu deixaria investimentos em segundo plano e iria focar em geração de renda com alguma atividade profissional. Eu iria procurar algum tipo de trabalho ou tentar empreender, ainda que de forma meio limitada e meio precária, para gerar renda. E eu iria colocar todo o meu foco e todos os meus recursos nessa geração de renda. Eu não iria desviar recursos que poderiam ser usados no desenvolvimento de habilidades profissionais que valem dinheiro no mercado para colocar dinheiro em uma micro carteira de fundos imobiliários ou de ações de dividendos que, ao menos no curto e no médio prazo, não vão me levar literalmente a lugar nenhum. Eu até poderia ir aprendendo alguma coisa sobre investimentos, mas de forma aspiracional, como eu falei no começo do vídeo, e como algo secundário. Não pode ser o meu foco nessa fase. Para sair da pobreza, você precisa, antes de qualquer coisa, otimizar despesas e organizar sua vida financeira. Isso é o básico do básico. É tão básico que eu nem falei disso nesse vídeo. Depois, você precisa desenvolver fontes de renda e, de preferência, fontes de renda que venham de alguma geração de valor econômico para alguém. Algo que as pessoas reconheçam o valor e estejam dispostas a te pagar por aquilo. Fontes de renda que são mera remuneração de capital investido, como ações, títulos de renda fixa e fundos imobiliários, dificilmente vão te gerar um fluxo relevante de receita capaz de te levantar da pobreza. E, por fim, fazer as alterações de mindset e de hábitos que te deem suporte ao desenvolvimento dessas fontes de receita. Vai ajudar a criar essas fontes de receita? Então faça. Não vai? Deixa para fazer depois que sair da pobreza. Foque primeiro em desenvolver fontes de renda e depois que você fizer isso, você vai ter tempo, disposição e os recursos para ler um livro por semana, para meditar, para comer omelete de claras de ovos com quinoa no café da manhã. Mas se você tem poucos recursos, use-os com sabedoria.
dia. Não desperdice com coisas que neste momento são irrelevantes e não vão te ajudar. Antes de concluir o vídeo, eu quero lembrar que o canal O Investidor Cético é uma pequena ilha de ceticismo em um oceano de credulidade. Então se inscreva no canal e acione as notificações para saber mais sobre finanças e investimentos com aquela pegada de pensamento crítico. Neste vídeo falamos sobre as questões de mindset, crenças, hábitos e o uso de investimentos para sair da pobreza. Eu sinceramente espero que o que foi falado aqui te ajude em alguma coisa, mas se não ajudar, que pelo menos não te atrase, não te faça ir por caminhos errados, como muitos conteúdos por aí que se propõem a te ensinar como sair da pobreza. E para que você continue explorando um pouco mais o assunto, eu vou deixar um vídeo aqui do canal que fala sobre o porquê algumas pessoas parecem ter uma facilidade maior para ganhar dinheiro. Acho que esse vídeo também vai te ajudar, hein?